A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre a razão. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quero falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, hoje eu acordei preenchida de alegria. Sinto a satisfação da tua presença. O meu espírito te exalta. Toca-me uma vibração que não posso descrever, que me faz ver um mundo com doçura e paz. Esse maravilhoso estado de alma abre-me o entendimento sobre a grandeza interior das outras pessoas. Enxergo-as na importância e nas infinitas potencialidades que têm para alcançarem um grau elevado de sabedoria e amor. São minhas irmãs que merecem a minha atenção, o meu cuidado. Tomada por essa alegria, venho dizer-te, Senhor, que sou profundamente agradecida ao teu poder que me faz como eu sou. Agradeço a todas as coisas passadas e ao meu futuro, que presinto será de alegria, entendimento e paz. Submeto-me satisfeita à tua vontade, com uma voz que me fala na consciência. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a razão. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus, as ideias das penas irremessíveis, ou seja, as penas eternas, porque as penas e recompensas estão necessariamente relacionadas ao uso do livre-arbítrio, uma vez que a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Então, nós podemos já imaginar o que seremos na vida futura. Ou seja, de tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje. Dizem-nos a razão e a justiça de que na partilha da felicidade que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que os outros alcançam com esforço e perseverança. Seria um contrassenso, na verdade, né? Se Deus privilegiasse determinadas pessoas. Você vai viver só na opulência, vai nascer numa família muito rica, vai ter muito dinheiro, não precisa trabalhar. E o outro infeliz vai ter que se matar para cuidar, para sustentar sua família, aquela coisa toda. Né? Se o corpo e a alma fossem criados ao mesmo tempo, não haveria justiça divina. Agora, nós sabemos que os processos reencarnatórios existem exatamente para isso.
E o que está hoje na opulência e fazendo mau uso do dinheiro, que deveria estar auxiliando o próximo, fatalmente está fadado na próxima encarnação a voltar, às vezes até na miséria. Então temos que tomar muito cuidado e entender a lei divina como tal, né? Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que é justo, que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia uma recompensa, o castigo ou outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos na justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas ou por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que a produziu, que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo. Então, meus queridos irmãos, não existe aquilo de pena eterna ou penas eternas, onde a pessoa vai sofrer incansavelmente, queimando num fogo, né, que não cessa nunca. Ora, são coisas infantis, né? Deus jamais permitiria isso. Até porque o homem, pelo seu livre-arbítrio, ele basta arrepender, né? Pedir perdão, que as coisas começam a mudar. E depois ele vem refazendo tudo aquilo que ele fez de errado. Isso é com ele, vai ter que se acertar. Não basta apenas arrepender, né? O arrependimento, a gente sempre fala, é o primeiro passo. Porque existem algumas correntes religiosas que acreditam pelo Dimas, o bom ladrão, e é bom que se diga que realmente ele era um bom ladrão, e quando Maria saiu com José e o menino Jesus e foram para as terras distantes do Egito, quem estava lá e tinha um comércio e os recebeu foi exatamente Dimas, matando a fome do pequenino. E quando ele retorna a Jerusalém, era mais velho, obviamente, que Jesus, os pais estavam muito enfermos, e ele entra no quintal de um romano para pegar algumas aves para matar a fome dos pais. E foi pego, sentenciado à masmorra e condenado à morte por crucificação. E isso ele acompanhou o cortejo de Jesus. E ele é tão humilde que ele nem pediu a Jesus. Ele diz assim: lembrai-vos de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Olha só a humildade dele. Me leva consigo, Senhor. Não, lembrai-vos de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Portanto, ele é chamado bom ladrão. Agora, vocês acham que só isso basta? Uma pessoa que assassinou não sei quantas pessoas, que roubou, né? Que estrupou. Basta chegar assim: olha, estou arrependido, filia-se a uma congregação religiosa, está tudo certo? Coisíssima alguma. Isso foi o primeiro passo, né? O arrependimento é importante, sim, mas ele vai ter que refazer tudo. Aquele certamente que foi assassinado por ele será futuros filhos, rebeldes, revoltados contra o pai. Todas as agruras lhe esperam amanhã. Só depois que ele quitar a dívida com o Criador, aí sim ele vai entrar numa nova direção. Por enquanto, só problemas a resolver. A natureza das penas e gozos futuros guardam relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentir o ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que une-lhes a fonte de suprema felicidade,
não experimentam as necessidades, nem sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes por bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam o êxito da felicidade, a elevação de cada um. Somente os puros gozam da suprema, mas nem todos os outros são infelizes. É lógico que nós estamos muito distantes dos espíritos puros, mas não somos totalmente infelizes. Entendemos perfeitamente que a Terra não é um local de felicidade completa, mas há momentos que temos felicidade, seja com o nascimento de um ente querido, né, com a conquista pessoal, enfim. Nós temos momentos de felicidade, não somos infelizes o tempo todo, né? Existem momentos ruins, certamente, ainda por se tratar de um planeta de provas e expiações, mas existem muitos momentos acalorados e que marcam realmente as nossas vidas, né? Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la, mas esta aspiração lhes constitui uma causa de acumulação, não de ciúme. Não, eles querem conquistar, mas não invejar o outro. Sabem que eles dependem a consegui-la e para conseguirem trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos de se considerarem por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Quer dizer, você também aprende com os maus exemplos do outro. Eu joio e o trigo. Se você está vendo, né, que a pessoa está indo para um caminho completamente equivocado, você vai segui-lo? Claro que não, né? O sofrimento dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos são de superioridade. Podem assumir-se assim, invejarem o que lhe falta por ser felizes e não obtiverem a felicidade, e não podem alcançar. Tem pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelos que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, quando o vizinho está prosperando, né, e aquele invejoso do lado não consegue, ele começa a se sentir infeliz, tenta até denegrir a imagem do outro, lançando injúrias, né, falando que ele conseguiu usar drogas ou coisa dessa natureza. Por quê? Porque o inveja, porque o outro é um trabalhador e conquistou muitas coisas, estudou, né, buscou pelos seus esforços. Então, saiam imediatamente dessa faixa quem pensa assim, né? Não devemos jamais. O objetivo mesmo é desejar que ele continue prosperando. Esse é o melhor caminho. Nossa localização no seio das narrativas evangélicas, espoimada de interesses pessoais e dosadas da vontade de aprender, supera o sentido puramente histórico da mensagem do Cristo e nos conduz ao esforço concreto no plano da renovação espiritual, porque nos facilita o raciocínio e entendimento na assimilação da insuperável mensagem cristã, agora compreendida e sentida à luz da doutrina espírita. Então é o que a gente aprende estudando a doutrina espírita. É o caminho traçado por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. E quando Jesus esteve aqui, ele disse que não poderia falar todos os seus ensinamentos, que o homem não teria condições de assimilá-lo, né? Mas que mandaria o Consolador mais adiante. E a gente sabe que o Consolador é a doutrina espírita. Por que Consoladora? Primeiro, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe da importância do entendimento que somos imortais. Isso para nós é muito importante, nós entendermos, né, essa imortalidade. Por quê? Se nós tivermos certeza, consciência da imortalidade da alma, nós não vamos buscar o suicídio, porque vai matar somente o corpo, o espírito vai prevalecer. E a gente chega na espiritualidade, tem uma grande decepção, está vivo ainda, matou o corpo,
mas o espírito continuou. E agora vai ter que resgatar, numa próxima reencarnação mais dolorida, esse erro que cometeu. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque, infelizmente, um par de anos atrás, nós tivemos aqui em Juiz de Fora 2 espíritas, trabalhadores, estudiosos, que buscaram o suicídio. Então, nós temos que estar em alerta, lembrar das palavras de Jesus, vigiai e orai. Vigiai, ou seja, nós temos que vigiar nossos pensamentos, palavras e ações para não abrir brecha para ser molestado por espíritos vingativos, espíritos ruins que querem nos levar ao mal. Então nós temos que vigiar. Somos afeitos a erros? Somos. Mas a gente tem que se vigiar, a gente tem que procurar melhorar, a gente tem que aproveitar a reencarnação, fazendo a nossa reforma íntima. E aí, fazendo assim, a gente consegue se blindar e não ser, vamos dizer assim, criar a possibilidade de ser influenciado por um espírito ruim para cometer o suicídio. E orai para estar junto a Deus, para nos mandar espíritos que possam nos ajudar a nos intuir para viver melhor. A doutrina espírita também é consoladora quando ela te mostra que às vezes você está passando um determinado problema, mas que você não contribuiu nada para aquilo acontecer. E aí você, com esse entendimento, pode chegar à conclusão de que você está tendo oportunidade do resgate de outras vidas. E aí lembrando que o amor cobre uma multidão de pecados, como disse Pedro. Então você pode estar tendo oportunidade, né, de resgatar os erros que aconteceram no seu passado espiritual. E aí você tem a possibilidade também de fazer o bem, né? Quando você se propõe a se melhorar ou ajudar alguém fazendo a caridade, você está resgatando os erros anteriores. Então, muitas vezes você está passando por problemas, mas é porque você está resgatando os erros anteriores. Aí, então, ela te consola mostrando isso. E ela também te dá as ferramentas para saber como agir, como poder progredir espiritualmente. Mostra que nós não podemos ser orgulhosos nem egoístas, não podemos julgar ninguém, temos que ter compaixão, saber perdoar, amar, tolerância, ter paciência, indulgência. Tudo isso a doutrina espírita nos traz, né? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então, nesse exemplo, a gente está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 37. É uma passagem de Jesus. Neste exemplo, identificamos vários registros suscetíveis de espalhar a nossa posição atual. Aproximando-se ele, que é Jesus, de Jericó. Indica que qualquer pessoa disposta a realizar o processo autoeducativo terá de manter inspirada no Cristo incessante atividade renovadora no íntimo do ser, para que as suas ações beneficiem os demais. Está aí, é um exemplo. Então a gente está sempre estar ligado a Jesus, né? Então, lá o cego de Jericó, ele aproveitou o momento em que da passagem de Jesus. Nós temos que aproveitar também a proximidade com Jesus. Quando nós vamos estar próximos a Jesus, quando nós estivermos orando ou fazendo a caridade, ou fazendo mesmo a nossa reforma íntima. Então estaremos com essa possibilidade de estar junto a Jesus. Estar junto a Jesus é a possibilidade de melhora de vida, melhora de crescimento espiritual, né? Então é esse entendimento que a gente tem que ter. E esse entendimento vai ser dado para nós quando nós realmente estudarmos a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos indica o caminho traçado por Jesus, como eu falei. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser o Pai será através de mim. Bom, neste exemplo identificamos vários registros suscetíveis de espalhar a nossa posição atual. Como eu estava falando,
aproximação de Jesus. É óbvio que não possuímos a capacidade revelada pelo Cristo na sua constante movimentação construtiva, muitas vezes expressa em formas verbais, tá? Chegando, partindo, continuando, parando para atender, curando, levantando-te. Entretanto, é necessário reconhecer que essas atitudes indicam ação construtiva ou ativa no bem. Tais ações não apresentam um simples movimento, deslocamento de um lugar para outro em termos físicos. Representa, assim, o rompimento das algemas da inércia, da acomodação e do desinteresse, aos quais nos mantém cativos de sofrimento. São movimentos de ir ao encontro do Cristo, sair da nossa inércia, porque se a gente não fizer nada por nós vamos perder a possibilidade do crescimento espiritual na reencarnação. Então é muito importante a gente analisar essas passagens, né, dos relatos, né, do Cristo, ou seja, essa movimentação, continuando, partindo, chegando, curando, tudo são movimentos de ir ao encontro dele, a oportunidade do refazimento, a oportunidade de estando com Cristo, a gente ter esse entendimento que precisamos fazer a nossa reforma íntima, precisamos crescer espiritualmente, aproveitar a reencarnação. Estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Se Jesus é a mais viva expressão de realização e atividade no bem, que ainda não temos capacidade de imitar, não nos é mais lógico, natural e cabível tomar a posição do cego, que vivia de esmola e da caridade dos transeuntes, revelando assim as nossas dificuldades de visão no campo da alma. Então, uma representação aqui. Então, o cego é aquele que está com dificuldade de visão no campo da alma. É aquele que ainda não acordou, aquele que ainda tem que ser desperto para que ele possa se movimentar e ir ao encontro do Cristo, ao encontro dos ensinamentos de Jesus, ao encontro do seu refazimento, da sua reforma íntima, da sua melhora, da sua aproveitamento da reencarnação. A posição do cego é uma circunstância que ocorre à maioria das criaturas. Interagindo com as ideias expressas no texto, aprendemos a movimentar as mínimas reservas de boa vontade e de decisão para colocá-las a serviço da nossa cura. Então, essa representação é que nós sairmos do marasmo, da inércia e buscar a Cristo, na medida em que a gente começa a se modificar, né? Então a gente tem que ter muito boa vontade para conosco mesmo, para que a gente possa aproveitar a reencarnação, fazer a reforma íntima, se movimentar. Então a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, mas não podemos esquecer que, aliado a isso, nós temos que ter outra atitude, a fazer a caridade ao próximo, né? O cego, reconhecendo o próprio estado de necessidade, se aventurou a perguntar o que estava acontecendo. Essa simples indagação revela uma disposição de sair do estado de imobilidade em que se encontrava, reunindo o que possuía de melhor, pedindo a Jesus que lhe concedesse condições de ver. Nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que buscar nos melhorar, buscar fazer a caridade e ao encontro do Cristo, né? Ouvindo passar a multidão. Se a posição do cego não é ideal, ainda que demonstre consciência do que carece, não é muito tranquila também a nossa colocação perante a multidão. Quantas vezes, até mesmo como espíritas, já cônscios da nossa necessidade, ainda integramos impensadamente a massa, sempre indecisa e sem posição definida, a mesma que representa o cego para que não importunasse Jesus. Então nós temos que sair da zona de conforto, sair da posição de olhar o nosso umbigo. Nós somos espíritas, ou seja, espíritos que vão ter possibilidade de crescimento espiritual, de ir ao encontro do Cristo para aprender tudo aquilo que ele trouxe de ensinamento. Mas só estudar não cabe mais. Como disse Bezerra de Menezes, no momento que nós estamos passando, a Terra já está em transição de provas e expiações para regeneração, nós temos que acordar. Nós temos
além de estudar, colocar em prática. Não podemos ficar na inércia, não podemos ficar como cegos à beira do caminho. Nós temos que ir ao encontro do Cristo, aproveitar seus ensinamentos. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Indica que em meio à nossa indiferença conseguimos identificar emoções, fatos e circunstâncias que vamos encaminhar para o bem e que podem ser aproveitadas como lições valiosas. Este é o papel ocupado por pessoas que aparentemente surgem por acaso não existe na nossa vida, mas que nos impulsionam para frente, realizando às vezes cooperação mínima, porém eficiente. Em geral, são pessoas anônimas que nos indicam ser um momento propício para nossa melhoria ou cura, porque Jesus está passando. É isso aí. Então, muito importante o que a gente está fazendo agora é estudar. Às vezes, uma lição dessa nos desperta para que a gente acorde, aproveite a reencarnação, saia do marasmo, saia da inércia e vá buscar o seu crescimento espiritual para aproveitar a reencarnação. Porque, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ir ao Pai será através de mim. Perfeito, Isa. Muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Com Deus ou com a evolução? Enquanto o ônibus deslizava de Nova York para Miami, Adolf Hunt, proprietário de extensos pomares da Flórida, dizia para o companheiro de poltrona: imagine você, Fred, que andam espalhando por aí supostos recados do espírito de meu pai, falando em virtude e regeneração. Aperfeiçoamento é negócio de tempo. Hoje em dia, qualquer menino sabe o que vem a ser evolução. Ora, se ninguém pode tirar a obra gradativa do progresso, qual a finalidade dessa máquina aparatosa de espíritos e médiuns, fenômenos e mensagens que o espiritismo pretende acionar no mundo em nome de Deus e de imaginários mensageiros divinos? O que tem Deus com isso? Ou o que esses tais ditos amigos espirituais têm com as nossas vidas? O interlocutor, encorajado pela atenção de outros ouvintes, concordou: eu também creio assim. Estamos com Deus ou com a evolução. Nem Deus e nem espíritos interferirão com as leis da vida. A conversa se alongou nesse tom até chegarem ao destino. Para grande surpresa de Adolf, ele recebeu a mensagem de que a sua maior plantação de laranjeiras havia sido varrida por violento furacão. Imediatamente deslocou-se para o sítio indicado e pôde ver com os próprios olhos centenas de árvores mutiladas, retorcidas, caídas ao chão. Terrivelmente surpreendido, ele, que acima de tudo amava o enorme pomar, convocou os filhos ausentes e os empregados de sua organização a trabalho reparador. Durante 4 longos dias, nos quais ele próprio não descansou, a enorme chácara recebeu socorro e restauração. Na quinta noite após o desastre, quando pôde enfim entregar-se ao repouso, sonhou com o pai a dizer-lhe com benevolente sorriso: meu filho, se você, meus netos e os nossos cooperadores de serviço, imperfeitos como ainda são, se empenharam com tanto carinho pela salvação de um laranjal, por que negar a Deus, nosso Pai de infinito amor, e aos bons espíritos, nossos irmãos maiores, o direito de se interessarem pela melhoria da humanidade? Quando Adolf Hunt acordou pela manhã, prosseguiu escutando a voz paterna, ressoando na acústica da alma: por quê? Por que, meu filho? Não é necessário optar por Deus ou pela evolução. Ambos caminham juntos. A evolução se dá pelas leis de Deus, leis imutáveis criadas por essa inteligência suprema. No entanto, isso não impede que essa mesma bondade divina se manifeste incessantemente, auxiliando o progresso. O amor divino, que se expressa de tantas formas, está contido em suas leis. Assim, quando por amor os bons espíritos interferem no mundo, interferem em nossas vidas, nas mínimas questões, como o fazem os espíritos protetores. Os anjos de guarda estão agindo conforme a lei de Deus.
estão dentro das leis de Deus. Quantos avisos já recebemos em momentos nevrálgicos de nossas vidas? Quantos sonhos, quantas sutis mensagens de alerta nos chegaram de alguma forma? Ficamos com Deus ou com a evolução? Ficamos com os dois. Não há como dissociá-los. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, a vida brilha. Uma simples centelha de verdade constitui um ponto luminoso na escuridão. Alguns, por essa centelha, embora pequenina, conseguem achar o caminho que haviam perdido. A fé também acende uma luz, embora não seja grande. Pode ser o início de uma fogueira enorme. Nunca despreze, pois, em teu irmão a pequena centelha. Se te parece pequena e fraca, hoje poderá amanhã crescer e iluminar cidades e países. Ampara a fagulha que está começando. Ela poderá iluminar amanhã o teu caminho. Além disso, se a verdade e a luz ainda não têm origem em nós mesmos, de qualquer forma, poderemos refleti-las se nossa superfície estiver limpa e polida. Meus queridos irmãos, que brilhe a nossa luz. Assim ensinou-nos Jesus. Muita paz, que Ele nos abençoe. Minha querida irmã Zarita, seu boa noite. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Eu gostaria de fazer aqui um apelo. A Elane Maria, que é a irmã da Flávia aqui da Casa Maria de Nazaré, está trabalhando lá na Casa São Francisco, que fica em Manoel Honório. Então, trabalhando lá, ela viu a necessidade que existe para cestas básicas. Gente, a Casa São Francisco ela atende mais de 2.000 venezuelanos, fora outras pessoas do bairro, da cidade, né, em si, do centro da cidade para até Manoel Honório. É um grande número de pessoas que estão sendo assistidas. Então, precisa muito de cesta básica, cobertores, roupa, sapato, enxoval de bebê. Muitas vezes eu consigo até suprir um pouco por causa das pessoas que fazem enxoval de bebê e eu consigo levar. Então o apelo da Elane é o seguinte: cestas básicas para a Casa São Francisco, que fica em Manoel Honório, e também aqui para a Casa de Maria de Nazaré. Diz que também está precisando muito. Então vocês que estão aqui próximo ao bairro, né, que ficam perto da casa aqui de Maria de Nazaré, fica o nosso apelo. E uma boa noite, pedindo a Jesus que abençoe todos nós, pedindo muita paz no nosso coração, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude, minha irmã, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar.
Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.